do partido PUTA, que é o partido, que é a abreviação Partido de Unificação e Transformação dos Angolanos. Mas o PUTA surge no âmbito da caracterização real e fiel dos problemas sociais que afetam as várias comunidades. Digo aqui comunidade, eu levo muito comunidade, por exemplo, para a perspectiva mais filosófica, de que é um espaço de partilha e, concomitantemente, também de interesse coletivo. Por exemplo, as nossas comunidades que compõem essa Angola, existem muitos problemas sociais. Então, nós pensamos, que tal trouxemos um anteprojeto ou um projeto político futuramente que olhasse, por exemplo, que fosse o interlocutor válido entre o bairro e o asfalto. É isso. Por que o vosso lema é a governação começa nos bairros e termina no asfalto? No asfalto. Rádio 20 é líder em audiência na net. Ouvintes, boa tarde, audiência, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma entrevista na sua rádio, 15 horas e 1 minuto na rádio. Hoje, portanto, são 7 de novembro de 2022. Tá? E nesta senda propomos então aqui ter uma entrevista com um representante, um dos representantes, um dos elementos, mas depois a gente vai entender aqui o que ele é no projeto de partido em causa, que eu também vou apresentar daqui a pouco, mas deixa-me então falar do senhor que está aqui conosco à nossa frente, que é o Otávio Beng, mais conhecido por 6P, e está aqui conosco para então falar do partido PUTA, que é o partido, que é a abreviação Partido de Unificação e Transformação dos Angolanos. Tá certo? Então é simplesmente uma abreviação do que é isto. Eles vão aqui falar sobre o seu partido, ele vai aqui falar sobre o seu partido, ele é membro deste mesmo partido, vai dizer o que é, e vamos aqui ter uma conversa aberta sobre questões sociais e o que eles então trazem para nós no segmento disso que eles vêm implementando. Otávio Beng, muito obrigado pela sua presença na Rádio 20, tenho muito gosto em ter-te aqui, seja bem-vindo. Eu é quem agradeço a maneira calorosa que fui recebido. Isso, exatamente. Então seja bem-vindo, tá? Obrigado. Exatamente. Então, PUTA só é a abreviação do seu partido, né? Que é Partido de Unificação e Transformação de Angola, certo? Essa abreviação é um pouco pesada, não? Foi propositado? Queria, antes de mais nada, saudações ancestrais, ou melhor, Ubuntu, e um extensivo saudações a todos os periféricos que compõem essa Angola profunda e fecunda. PUTA é um acrônimo. E eu penso... Fala no microfone. Eu penso que o seu acrônimo não tem nada de pejoratividade, muito a maneira como vai se empregar. Por que eu digo isso? Se formos por uma noção muito básica, por exemplo, sobre português, se eu dizer que o PUTA vai devolver a dignidade às periferias, logo não se vê pejoratividade na mesma palavra. Porque aqui é pejorativa é com a letra maiúscula terminando com a minúscula. Mas o PUTA surge no âmbito da caracterização real e fiel dos problemas sociais que afetam as várias comunidades. Digo aqui comunidade, eu levo muito comunidade, por exemplo, para a perspectiva mais filosófica, de que é um espaço de partilha e, concomitantemente, também de interesse coletivo. Por exemplo, as nossas comunidades que compõem essa Angola, existem muitos problemas sociais. Então, nós pensamos, que tal trouxemos um anteprojeto ou um projeto político futuramente que olhasse, por exemplo, que fosse o interlocutor válido entre o bairro e o asfalto. É isso. Por que o vosso lema é a governação começa nos bairros e termina no asfalto? No asfalto, porque nós sentimos que onde existe maior necessidade, onde existem os maiores problemas sociais, são nos bairros. Porque do jeito que os bairros estão totalmente degradantes, eu acho que é prioridade, não acho, pensamos que é prioridade de qualquer governante, por exemplo, solucionar os problemas que afetam os bairros e começar o asfalto. Não olham para isso? Ou se olham um pouco, se calhar? Creio, não se olha, porque se olhasse, deveria se combater muitos problemas. Por exemplo, a questão, falei aqui de problemas sociais, temos problema a questão da delinquência, problema da gravidez precoce, e depois há um outro problema que... Mas na cidade também, mas no bairro é um número mais considerável. Acaba por ser, a maior hecatombe está no bairro. Vem aquela questão, por exemplo, da oportunidade, do primeiro emprego ou da oportunidade da vida, por exemplo.
paira para os miúdos da periferia, para os jovens da comunidade, a questão de que o futuro é incerto. Vamos chegar aí, mas só para apanhar essa deixa do bairro e asfalto. O asfalto. O Makuta Nkondo diz sempre que na Assembleia há muitos deputados que defendem o interesse das pessoas do bairro e não do asfalto. Ou seja, aprovam leis que só favorecem o bairro, não o asfalto. Estás de acordo nesse segmento também que vocês olham? Não pensamos assim, porque isso deveria ter um impacto para os eleitores, porque nós da periferia temos participado massivamente quanto a essa questão, por exemplo, de melhoramento de alguma coisa, quanto à questão, por exemplo, das eleições. E depois vem uma questão, eu acho que eu levo isso, por exemplo, no âmbito da democracia representativa à direita, que o eleitor ou o deputado que foi sufragado para a Assembleia Nacional tem um compromisso tácito com o cidadão que o elegeu. Só que, infelizmente, não se constata isso. Isso só acabamos por constatar naquela fase das eleições, depois dali, isso termina. Quando nós falamos do asfalto, o asfalto é um simbolismo para tentar identificar o poder político. O que é isso? Nós seremos esse interlocutor válido. Vamos radiografar os problemas que afetam as várias comunidades e levar isso para o poder político, de maneira que se tenha um diálogo aberto. Porque nós pensamos, é com diálogo aberto que se combate e se dirime qualquer problema. E ali, de uma maneira afincada, e é claro que vai haver pontos convergentes e divergentes, depois vamos unir num único ponto para dar esperança e, posteriormente, permitir com que os jovens das periferias tenham também um sonho risonho. Falaste em esperança e tudo que você diz aqui está tudo muito bonito, né? Na teoria. Agora que falaste em esperança, por que é que nós achamos que... Por que é que nós devemos pensar, no caso de vocês, naturalmente que vocês tendem a, nas próximas eleições, fazer parte, né? Por que é que nós devemos pensar que o PUTA traz algo diferente comparativamente aos demais partidos, já que você falou de esperança? O PUTA traz algo de diferente. Vou, por exemplo, ir para outro âmbito. Por exemplo, nós nos consideramos como um servidor comunitário. Já temos desenvolvido... Todos dizem que são. Sim. E tem que ser mesmo. E tem que ser. Nós temos servido as várias comunidades de uma maneira afincada. E nós conhecemos os problemas das várias periferias que compõem Angola, e particularmente Luanda. Nós conhecemos os problemas, sabemos onde é que residem os maiores problemas e sentimos que seríamos as pessoas ou o interlocutor válido para isso, porque nós também pensamos, por exemplo, a questão do comprometimento acaba por estar ligado também com a sensibilidade que o indivíduo vai ter aos problemas que afetam essa comunidade. Porque, além de nós termos essa sensibilidade, nós lidamos todos os dias com o problema, por exemplo, das ruas encharcadas, o problema, por exemplo, da questão da acessibilidade, o problema que temos, por exemplo, para pegar o táxi, sair do Kikolo, sair do Kamacende, sair do Malueca para vir nas universidades, vir estudar, essas dificuldades de transporte público. Nós sentimos isso. E se nós sentimos isso, nós queremos ser parte da resolução desse problema, porque nós vivemos esse problema. Ok, muito bom. Falaste de gravidez precoce, né? E vocês recentemente tiveram numa das periferias a fazer partilhas de preservativos. Exato. Né? E, portanto, inicialmente, antes de chegar à pergunta que eu quero fazer, mas por que é que vocês decidiram abraçar esta ideia, este desejo de reduzir a gravidez precoce? A atividade que nós fizemos não é no âmbito do PUTA, é no âmbito da organização cívica que nós pertencemos. Era uma confederação de organização comunitária, que era a IPIC, a IAC e a Viva pela Comunidade. Nós sentimos essa urgência depois de nós termos acesso ao último relatório da OMS, que apontava a questão, por exemplo, de que Angola está no pico dos países com maior índice de gravidez precoce. E onde é que tem sido o epicentro desses problemas? Sempre as periferias. Isso. Então, sentimos a necessidade de criar, nós já temos dentro das várias confederações comunitárias uma pauta, e já estava enquadrada a questão da palestra sobre gravidez precoce. Mas nós enquadramos isso no âmbito da educação sexual e reprodutiva, que se aborda muito. Havia uma conferência
das Nações Unidas, acho da década de 90, que fala-se muito da educação reprodutiva, olhando para esse âmbito dos métodos contraceptivos, como direitos ligados à mulher. E isso não é só... E o que se paira, por exemplo, nas comunidades, é que a questão, por exemplo, da gravidez precoce acaba por ser só assunto ligado às mulheres. Não. Também é assunto ligado a homens. Ok. E aí, então, tivemos esse projeto de maneira a mitigar, pese embora tivemos grandes dificuldades e não poderia, por exemplo, com pouca logística que temos, ir para as outras comunidades e fazer o nosso papel. Porque isso pensamos no âmbito do que o maior instrumento para se combater qualquer ignorância é a informação. Isso. Porque a questão da gravidez precoce na comunidade é muito por dificuldade do acesso às ferramentas para o combate à gravidez precoce, que é a questão, por exemplo, dos métodos contraceptivos, por exemplo, para outra realidade, a acessibilidade a este método é muito fácil, a questão do preservativo, a questão do femidol. Te garanto aqui, houve miúdas lá, algumas eram do infanto-juvenil, que não conheciam o que é femidol, não conheciam como se usa preservativo, como se abre. Sério. Apesar da inocência, havia aqueles esclarecidos, algum deles rejeitou, não, eu não preciso usar isso. E aí, também depois, como esse? sim, há um, como é que eu posso dizer, que se criou muito fruto da ignorância que existe, da falta de informação que existe nas nossas periferias, que é aquela questão do que não, preservativo me traz alergia, não sei o quê. Muitos dizem. E nós lhe dissemos isso. Tu se usa preservativo, logo tens uma dualidade de responsabilidade. Previna-se assim, previna-se previna a outra e, concomitantemente, tu previna a comunidade, porque vocês fazem a comunidade, concomitantemente fazem a periferia. Mas também isso acaba por ser uma consequência do déficit do nosso próprio processo de ensino, do nosso sistema educativo. Por exemplo, vamos ainda olhar o que é que se ensina nas escolas, por exemplo, dentro da cadeira da educação moral cívica. Que eu saiba, na fase que eu estudei, só se ensina sobre sífilis, sobre as DTS, de lá para cá é o mesmo assunto. Mas você vai ensinar DTS, não vai ensinar como se combater, não vai ensinar a menarca, que é a primeira menstruação, não vai ensinar quais são as periodicidades menstruais, quem é regular e irregular, como se prevenir. Logo, você está a extrapolar, está a passar etapa. Exatamente. Vai mutilando então o seu aluno. De facto. Vamos falar um pouco sobre o PUTA. Vocês são compostos por jovens, né? Maioritariamente jovens da periferia. E queria realçar, nós estamos a trabalhar com os melhores quadros da periferia. Ok. É mesmo uma questão de inclusividade. Inclusão. Obrigado. E também uma questão para se acabar com esse estereotipo de que paira, de que o bairro só faz bandido, bairro faz prostituta, bairro faz vândalo. Enganado. Ok. O bairro não faz isso. Nós temos uma estrutura grande a trabalhar com que o PUTA seja um facto. E lhe garanto já, o PUTA nesse preciso momento, nas comunidades, eu até gosto muito de usar esse termo segregado, pese embora tenha uma conotação política muito pesada. A maior parte dos segregados hoje vejam o PUTA como a sua esperança. Porque sentem no PUTA que o PUTA é a ponte para levar os seus problemas até o asfalto. Até porque é composto por jovens. Vocês são completamente o contrário do que vocês, no caso, a serem... Sobre o tradicionalismo político. Exatamente. A serem validados pelo TC, vocês vão ser completamente o contrário do que são os demais partidos compostos por políticos já de muitos anos. E vocês vêm com a inclusão, que é muito forte. Não tem como os jovens não se reverem naquilo que vocês E depois trazem. também vem aquela questão do quebrar do paradigma. Nós temos um configurino político atual, digamos que precisa ser reajustado. Pensamos isso nós. Agora, o PUTA traz uma outra maneira de fazer política e de estar na política. Como? De que forma? De que forma? No sentido de que nós, primeiro, é que nós viemos do associativismo comunitário. E depois, a maneira como nós lidamos com os cidadãos das diversas periferias de um contacto direto. E hoje, por exemplo,
o novo contexto político, a nível das outras paragens, obriga a esse contacto direto. Mas, bem, eu posso... Uma pergunta que eu não podia... Se calhar não era necessário fazer, mas vou ter que fazer. Muitos políticos, quando sobem para a periferia, é busca de voto. É caçar votos. De facto. Você hoje está assim, naturalmente, porque você está no começo. Mas quando depois aumentar os níveis de responsabilidade, compromissos e comprometimentos, não teremos mais este Otávio Beng que tem estado nas comunidades aí procurar saber o estado dos moradores daí. Não, mas também a pergunta do jornalista... A questão é, eu percebo. por que muitos políticos mudam? Sim, vou tentar chegar lá. Quando nós damos o nosso voto, olha, vamos querer que você trabalhe conosco nesse sentido que você prometeu. O posto lá muda completamente, não é o mesmo. Vou chegar lá, a primeira pergunta que me fizeste. Essa é uma construção política, histórica, muito forte, de que a nova geração de políticos vai ter o mesmo posicionamento que outro. E eu acho que pode ter alguma legitimidade e também não ter nenhuma legitimidade, porque precisa primeiro nos conhecer e ver o trabalho que nós vamos ter. Isso. É nesse sentido. Agora, a questão dos outros políticos, a pergunta que fazes, que vão para a comunidade, não sei o que é sucessivamente, caçar votos. Nós olhamos mais na própria dimensão, por exemplo, da questão do compromisso tácito que tem que ser sobre o eleitor. Qual é o tipo de configurino político que nós temos? Quem elege os deputados? Será que são os eleitores? Essa é uma pergunta que eu deixo ao ar. Logo, eu nunca votei para um deputado. Boa. Logo, eu voto. Eu não falar de mim, mas vamos falar, nós votamos para o presidente, mas inclui já também votos para os próprios deputados. O configurante vota-se para o partido, e depois não sei o quê. Logo, coarta-se aquele vínculo que o futuro deputado teria com o eleitor. Um vínculo de responsabilidade e, acima de tudo, de comprometimento. Quem delega, quem coloca o deputado para a Assembleia Nacional é o povo. Logo, é o eleitor. Logo, o deputado tem que representar os anseios e até os anseios, particularmente os anseios de quem o colocou lá. Agora, voltando no âmbito do PUTA. Nós, por exemplo, o PUTA, caracterizamos por 3 terminologias principais. 2. E acrescentamos 3, vou justificar por quê. Ousadia, excessivamente inteligência e posicionamento. Vou trazer comparação histórica de outra realidade. Por exemplo, o papel que a comunidade negra nos Estados Unidos desempenhou fez com que o negro norte-americano tivesse o status quo e acabasse aquele todo preconceito e, digamos, um pouco do racismo estruturante em volta dos negros, dos direitos civis por ali fora. Você olha para o Mutulu Shakur, do Pantera Negra, o criador do Tag Life. Você olha para o Pantera Negra, olha para o Black Panther, olha para essas personalidades, olha para Martin Luther King. O negro desenvolveu a arte nos Estados Unidos. Sim. Esse posicionamento foi um posicionamento que depois criou sinergia com a comunidade negra. Hoje você vê, conseguiu-se deixar cair por terra o estereotipo, aquele problema congênito de que os negros são assim, não sei o quê. Hoje os negros norte-americanos estão a ganhar esse status quo. É o mesmo que eu trago, por exemplo, para a realidade, por exemplo, que aconteceu recentemente, creio, na década de 80, por exemplo, com Fela Kuti. O Fela Kuti, quando criou o Partido Movimento do Povo, foi um posicionamento. O Fela Kuti precisava se posicionar. E a questão do posicionamento é mesmo de defender uma classe marginalizada. É nessa perspectiva política. Trago outra realidade, por exemplo, Bob Marley. O Bob Marley, nas suas músicas, trouxe a questão da liberdade. Trouxe a questão, por exemplo, do amor. Por que Bob Marley trouxe isso? Era um problema que a Jamaica tinha. Se o Bob Marley não se posicionasse, a Jamaica deveria discutir o problema que se tinha lá? Não. Nós putas somos isso. Falando em se posicionar, vocês têm noção dos entraves, das barreiras, dificuldades que vocês poderão encontrar? Nós estamos conscientes, nós estamos totalmente conscientes que vamos ter muitas barreiras, muitas.
e que vão surgir várias críticas e que vão surgir até comentários para desdenhar um trabalho que nós fomos fazendo já há muito tempo, que isso é consequência do nosso percurso para outro lado. Nós temos um percurso grande, que começamos do associativismo estudantil, fomos para o comunitário e posteriormente vamos para a política. Logo, ninguém tem o direito de nos cortar ou de dizer que não, criar barreira, vocês não podem. Não podemos por quê? Pois é. Vocês ajudam pessoas das comunidades e, naturalmente, vocês, de qualquer forma, acabam por, ainda que for 1, 2, 3%, 5%, ajudar o Estado a solucionar algumas situações dentro daquilo que vocês podem fazer, no que vocês têm condições para tal. Vocês já receberam alguma ONG, alguém de direito já valorizou o facto ou vamos trabalhar convosco nesse sentido, vamos avançar? Um apoio? Nunca. Só temos apoio exclusivamente de jovens das nossas comunidades e, digamos mesmo, da própria comunidade que nós poderíamos avançar. Vou trazer aqui um registro do nosso historiado enquanto servidor comunitário. Nós criamos em 2020 um preparatório comunitário. Hoje, o número de jovens a ingressar para o ensino superior, concretamente do Quicolo, o distrito do Quicolo compõe o Augusto Ngangula e compõe o Paraíso, é fenomenal. Okay. Se tiver dúvida, é só ir para a Faculdade de Ciências Sociais, para o ICED. Maioritariamente são dessa zona. Nós tivemos miúdos que passaram para os nossos preparatórios da comunidade. Hoje estão em melhores universidades do Brasil. Boa. Melhor universidade do Brasil. Boa. E um dia nós vamos trazer esses nomes dele. Traga, por favor. Estão nas universidades e são excelentes estudantes. Excelente. Com uma idade de quanto? 20 anos. Boa. E eles, mesmo no Brasil, eles sentem de que existe... Estás a ver? Eu acho que é uma cena inexplicável, de que você sai, cresce, foste, mas você sente que espiritualmente tens uma responsabilidade para com tua comunidade. É aquele que se desenvolveu muito na comunidade norte-americana e brasileira. O negro norte-americano, quando vai para o top, ele tem uma responsabilidade social, ele tem um compromisso muito grande com a comunidade dele. Ele sabe que um gajo está a bazar para o top, mas tem muito de indivíduos lá no meu bairro que precisam de um empurrão. Temos muitos jogadores africanos assim. Temos aí o Mané, recentemente recebeu o Mané, prêmio. além do Mané, o Eto'o. O Eto'o, O sentido patriótico e o compromisso que o Eto'o tinha com Camarões, quando o Barcelona, naquela fase, ele criava impedimento para não vir. Vê o caso do Mané. Há um discurso do Mané que eu gosto muito e que eu estava a conversar com o Pamba concernente a isso. E tivemos um debate muito exaustivo sobre isso. Quando perguntaram para ele sobre a questão do luxo, não sei o quê, e ele disse não condena, mas ele disse de que eu tenho uma grande responsabilidade. Eu preciso jogar muito, porque tenho boca para dar de comer no Senegal. No Senegal. E aí eu olhei... Okay. É uma coisa muito forte, né? Isso é que é comunidade. É uma coisa que raramente vemos em angolanos. Sim, isso é que é uma questão comunitária, mas a questão também dos angolanos, desse comportamento, acaba por ter implicância histórica também. E acaba por ter uma implicância histórica e é uma herança mesmo colonial. E aí você vê isso muito forte, poça. Está ali, mas ele sente que tem responsabilidade para dar de comer aquelas bocas que estão no Senegal, passa o termo. Exatamente. Olha, estamos quase no final da nossa entrevista e vou só perguntar, apesar destas dificuldades, acesso à informação, falta de conhecimento, quais são mais as questões que foram identificando nas periferias, nas comunidades? Olha, a questão do acesso à informação é a questão, por exemplo, que também outra dificuldade é do acesso, por exemplo, ao ensino médio. Os miúdos da periferia têm muito essa dificuldade. Muito também parte onde as escolas estão localizadas, por ali fora, aquele processo de burocracia que nós dominamos, a questão de cobrar verba ali, quando, por exemplo, a realidade da periferia é tu pegar um valor para comprar o saco de arroz, não pegar... por exemplo, uns 50 mil para dar para o filho estudar. Entre estudar ou comer. Entre estudar ou comer. Então se prioriza a barriga em detrimento do estudo. Isso. E outro problema é a questão, por exemplo, de lazer. Não temos.
Ok. Nós não temos espaço de leitura, não temos espaço para a prática de desporto, não temos. E depois há um outro problema que paira também, que tivemos a conversar aqui nos bastidores, é a questão da crise identitária que nós temos, que é consequência da crise de referência. Nas comunidades não existe referência, os miúdos não têm absolutamente referência, não tem quem ele revém. Mas também uma outra construção que se fez nesse país é de que os exemplos comportamentais não são seguidos, muito em parte da imagem com que o quarto poder passa, particularmente a mídia, o que se passa. Criou-se aqui um perfil de um indivíduo que tem muito dinheiro e não estudou. Logo, os miúdos da periferia têm esse como exemplo. Não a questão do quê? Não olhando a questão, por exemplo, do estudo como uma maneira também da sua extensão daquela situação que se encontra para outra, e não só do posicionamento que ele tem que ter. Muito bem dito. É algo para ser refletido, com certeza. O que é que podemos esperar do Puta nesses 4, 5 anos? Olha, o Puta é um plano a longo prazo. Quero já salientar enquanto aqui. É projeto ainda. E enquanto é projeto. O que é que nós podemos esperar? Enquanto projeto. Enquanto projeto, vamos esperar boa surpresa do Puta. Nós estamos a pensar para as eleições de 2032 e eleições de 2037. 27 vocês não? 27 não. Achamos que é prematuro. Politicamente acaba por ser prematuro. Por quê? Por quê? Porque a política, os ingredientes da política são dois, que é a questão do contexto e a questão da perspectiva. Os contextos ditam muito o formato do jogo, do formato e atuação, o formato de luta e atuação do jogo político. Logo, 2027 está aqui. Isso. 2027 é aqui. Nós temos que ter um percurso muito grande. Nós precisamos trabalhar. Mas e particularmente a política africana é muito desgastante. Ok. E a angolana, como tantomente, não é diferente da africana, é mesmíssima. Então nós pensamos numas eleições de 2032 e eleições de 2034. Pronto, inicialmente essa é a ideia, mas poderá mudar também. O acrônimo, eu acho que seria meio precipitado fazer uma avaliação, por exemplo, que seria da competência de um órgão de tutela, que é essa questão, por exemplo, da legalização do partido. Não quero me antecipar. Mano, então vocês trabalhem só, não liguem o amanhã, trabalhem como se fosse o último dia. Quem quiser entrar em contato convosco? Olha, quem quiser entrar em contato conosco é só entrar na página do Puta, entrar no e-mail, pode entrar no e-mail do Puta, que é puta, projeto político puta@gmail.com. Pode entrar na página do Facebook, no Instagram Puta, e entrar em contato com o número que nesse caso vamos lançar aqui, que é 926 77 49 45 e 925 49 5101. Então entre em contato com o Puta, tá certo? Partido de Unificação e Transformação dos Angolanos. E ajudem para aqueles, então vocês podem apoiar estas retiradas deles solidárias quando entram nas comunidades, para ajudar muita gente. E vocês se calhar podem ajudar, quer moralmente, quer apoiar com bens diversos, ou mesmo também partilhas de ideias. Está tudo dito. Otávio Beng, queres ter mais uma informação? Queria deixar algo aqui, que é a questão, por exemplo, primeiro, agradecer a oportunidade que nos foi concedida para falarmos aqui das nossas concepções filosófica e política em volta do Puta. E estender um abraço caloroso a todos os periféricos, particularmente que Deus continue a amparar os jovens que vivem em variedíssima periferia que compõem Angola, que não é fácil, infelizmente não é fácil. Aguentem-se aí. Eu acho que chegou o momento de nós nos posicionar e fazermos alguma coisa de modo a devolver a dignidade, particularmente dignidade, às nossas periferias
e empoderar concomitantemente os nossos jovens com base do nosso posicionamento político que nós vamos ter daqui para diante. Isso, muito bom, muito bom. Surgiu uma pergunta que é a seguinte. Por que é que muitos angolanos, muitos jovens querem bazar, sair da Angola? Mas não é para responder, vai responder numa outra oportunidade quando cá tiver, já? Fica no ar, porque já não temos tempo. E outro abraço que eu estendo é a nossa equipa vasta que tem trabalhado calorosamente, de modo que o puta seja um facto. E assim temos tido debates calorosos, exaustivos. Muito bom. E temos dormido às vezes 4 da manhã, retoque daqui, retificar aqui. A esses gloriosos, puta conta com todos vocês. Viva o puta, viva a puta, viva a puta, viva a puta.